Agora, a gente vai para a aula de hoje e estou quase achando que eu vou passar um pouquinho do tempo da aula de hoje, tá? Já meio para antecipar vocês, se eu passar de propósito. Deixa eu só. Estou reagendando meu outro compromisso aqui, que seria depois da aula, justamente para a gente passar de propósito aqui, porque eu quero ver esses exercícios todos. Eu vou fazer um pouquinho rápido, alguns, os primeiros, que são muito fáceis, e os outros talvez um pouquinho mais devagar. Mas, para soluções químicas, a gente precisa saber as fórmulas, né? As fórmulas básicas e depois que está envolvido no assunto de soluções, as fórmulas de diluição e de mistura de soluções com o mesmo reagente e teremos questões de mistura de soluções com reagentes diferentes. Então, são vários tipos de perguntas, além das perguntas básicas com as fórmulas. Das fórmulas, a gente tem a fórmula de concentração comum, que é a primeira delas e uma das mais utilizadas, que vai ser a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Quem não estava ou ainda não assistiu às outras aulas, o assunto soluções cai geralmente 2 questões por prova, tá? Então é um assunto extremamente importante. Logo, essas fórmulas preguem na parede, na frente da escrivaninha de vocês, que estudem, tem que decorar, tá? Depois da concentração comum, a gente usa muito a concentração molar, que é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Só que a gente precisa saber da fórmula do número de mols, que eu acho que eu não usei nenhuma vez nesse curso, mas é algo que hoje em dia eu prefiro do que fazer regra de 3, mas eu já vi alunos que preferem a fórmula, alunos que preferem a regra de 3. Então, para eu descobrir o número de mols de alguma substância, de algum soluto, no caso aqui, é só pegar a massa que o exercício inventou, a massa do soluto, e dividir pela massa molar do soluto, que é aquela que a gente encontra na tabela periódica, tá? Super importante. Uma outra forma parecida com concentração, principalmente porque a unidade de medida é a mesma, vai ser a de densidade. Cuidado, tá? E hoje a gente vai usar essa fórmula de densidade. Porque quando cai a fórmula de densidade, os alunos costumam pirar, a menos que seja a densidade da água ali. Se for uma outra, vocês entram em choque e não conseguem fazer as questões às vezes, tá? Então, estou falando isso para ser um alerta para vocês. Densidade vai ser o quão denso é aquela solução. É simples, é só eu pegar a massa da solução e dividir pelo volume da solução. Percebam, e aqui eu vejo, percebam uma coisa, a concentração é a massa que eu tenho do soluto naquela solução. A densidade é a massa que eu tenho daquela solução no volume daquela solução. Muitas vezes, os livros vão trazer a fórmula sem isso daqui escrito, tá? E aí os alunos fazem a confusão quando a gente trata de densidade ou de concentração comum. Tem que saber essa diferença, tá? Ai, meu Deus, cadê o. Tô conseguindo tirar a marcação que eu fiz. Não, faça isso. Eu risquei só para voltar aqui, né? E sempre volta quando eu erro, e agora não está voltando. Tem que escrever de novo.
Justo que eu risquei. Só para deixar novamente registrado, aqui é soluto e solução. Aqui é solução e solução. Uma outra fórmula muito utilizada é título, que aí eu tenho várias fórmulas de título e várias formas de escrever, tá? Então, título, eu uso a letra tal, mas alguns professores usam a letra T maiúscula, tá? Eu não gosto muito da letra T, não sei por quê também, não sei por quê, acho que eu aprendi assim, eu uso tal, tá? Mas é título, que vai ser, que eu vou ter vários títulos, na verdade. Vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução, e esse daqui é o que a gente chama de título massa por massa. Mas eu posso ter o título, eu vou colocar só assim, volume por volume, e aí seria o volume do soluto pelo volume da solução, tá? Nem faz diferença muito, mas aqui seria volume por volume. Deixa eu tirar essa parte daqui, vou jogar lá para baixo. Mas eu tenho também o título massa por volume, e esse a gente vai ver hoje, tá? Que vai ser a massa do soluto pelo volume da solução, e aí vai ser um título massa barra volume, tá? Que vai ser na unidade de medida grama por ml. Sempre é nessa unidade de medida, tá? E tem um título que cai muito, que pode estar em qualquer um desses, que é o título em porcentagem. Vou até colocar aqui ao lado. O título em porcentagem vai ser qualquer uma dessas contas de título, só que vezes 100, para ao invés de ficar 0,1, ficar 10%. Então, por exemplo, o título em porcentagem da massa. Massa do soluto pela massa da solução. E, obviamente, tudo isso vezes 100, que vai me dar a porcentagem em porcentagem, né? O título em porcentagem, tá? Então, essas fórmulas são básicas, precisa saber, tá? Principalmente as primeiras que eu fui falando aí, precisa saber. Tem outras fórmulas, mas que eu vou tratando de acordo com o que for aparecendo, que são mais raras, e eu não lembro exatamente quais caem, não precisa ficar falando tanto assim também, não. Só que eu tenho uma outra situação. Ali, nas soluções, é só para eu conseguir informações das soluções, né? O que é uma solução? Voltando aí, é a mistura de um soluto com um solvente. Então, geralmente, sais com água, por exemplo, e uma mistura de sal com água, eu posso diluir essa mistura. Como é que eu faço isso? Colocando mais água. Então, quando eu tenho sal na água, tá muito salgada essa água. Obviamente, eu coloco mais água, e colocando mais água, eu deixo ela menos concentrada. Deixando ela menos concentrada, eu estou diluindo, e para isso eu tenho fórmulas também. Dá para fazer sem fórmula, mas eu não gosto. De diluição, vai ser a concentração inicial vezes o volume inicial, que vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Então, a concentração inicial, e aqui eu coloquei concentração comum, dessa solução vezes o volume que ela tem no início, vai ser igual à concentração que ela vai ficar no fim, vezes o volume que ela vai ficar no final. Só que o volume, a quantidade de água ali, se for uma solução aquosa, a quantidade de água que ela vai ter, vai ser o quê? Quanto ela tinha no início, o volume inicial,
mais o volume que eu adicionei, né? Adicionado. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer essa continha, o quanto eu tinha de líquido no início, mais o quanto eu coloquei, obviamente, para chegar no volume final. Ai, meu Deus, por que o Ctrl Z não está voltando? Não sei o que aconteceu. Deixa quieto. Só que aqui eu coloquei como concentração comum. A mesma situação pode ser utilizada com a concentração molar. Então, concentração molar inicial, volume inicial, igual a concentração molar no final, vezes o volume final. E poderia ser feito com título também, tá? O título inicial vezes o... Esse é muito raro isso daqui cair, tá? Igual ao título final vezes o volume final. Vi muito pouco isso daqui cair, não vou nem deixar aqui. Então, isso, diluição. E já, mistura de soluções. Então, eu tenho, e eu uso sempre esse exemplo aí, que é um exemplo bobinho, mas eficiente ali na didática, né, para a gente entender. Deixa eu voltar aqui. Eu peguei um copo de leite e coloquei Nescau, tá? Então, eu peguei, coloquei Nescau e fiz muito. E meu irmão pegou um copo de leite e faltou Nescau para ele. Ele colocou pouco Nescau. Então, eu fiquei com um copo de leite com Nescau com muito Nescau. Meu irmão ficou com um copo de leite com Nescau com pouco Nescau. E aí ele vira para mim numa brincadeira e fala, pô, tem pouco para mim. Vamos misturar os dois para os dois ficarem com um copo de leite com Nescau ok, né? Ali para os dois. E aí a gente mistura. Então eu vou pegar aquela solução mais concentrada, então tem mais Nescau, e misturar no mesmo recipiente, ele juntar os dois com aquele copo de Nescau menos concentrado, e no final, obviamente, já que tudo vai misturar, eu vou ficar com uma quantidade maior de leite, né, dessa solução Nescau com leite, mas numa concentração intermediária ali, né? Uma concentração que vai ser um meio ali, não exatamente no meio necessariamente, mas vai ser uma mistura das duas. Para isso, então, eu vou ter que pegar a concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2, então seria o meu copo de Nescau ou do meu irmão, isso vai dar igual a concentração final vezes o volume final. Então, a concentração, já que eu vou juntar tudo, e o volume vai ser de uma coisa só, né? Vai estar tudo unido. E esse volume final, obviamente, é o volume da solução 1 mais o volume da solução 2, né? Da mesma forma que eu estou usando concentração comum, também posso usar concentração molar. Concentração molar 1, volume 1, mais concentração molar 2, volume 2, igual a concentração molar final vezes o volume final. Então, é a mesma fórmula, só usando concentração comum ou concentração molar. Também posso usar título nesse caso, tá? Também, por exemplo, podemos usar mais de duas misturas, mais de duas soluções. Então, eu posso pegar várias soluções, a solução 1 com a solução 2, com a solução 3, com a 4, não interessa quando estiver, e juntar todas essas misturas, que é muito raro acontecer, tá? Juntar todas essas soluções, elas vão ficar com uma concentração molar final igual, e o volume final, obviamente, vai ser a soma de todos esses volumes, tá? Vamos, a partir de agora, testar e jogar ali nas informações todas essas fórmulas, bastante fórmula, né?
que a gente tem, mas elas se conversam muito e se repetem muito, né? Então, não é um assunto assim que costuma ser difícil. Alunos que têm dificuldade em estequiometria acabam tendo dificuldade aqui, mas mais por uma questão de interpretação, e também, que é o que estava apresentando, né, quando a gente fez na aula passada, por exemplo, ou uma questão matemática, né, que seria essa interpretação matemática, na verdade, que às vezes os alunos ficam com dúvida, tá?